Vamos falar agora sobre os demonstrativos. Demonstrativos são palavras que mostram a qual pessoa ou coisa estamos nos referindo. Então vejamos este exemplo de sentença. This is Hugh and that is Kevin. Então temos o this para nos referirmos a Hugh e that para nos referirmos a Kevin. Os demonstrativos mostram onde um objeto, evento ou pessoa está em relação a quem fala, o falante. Eles dão referência de proximidade ou distância. E é realmente muito importante compreendermos que esta distância ou proximidade pode ser tanto psicológica quanto abstrata, ou melhor, tanto física quanto abstrata, tanto real quanto imaginária ou simplesmente psicológica, tudo bem? E nós vamos olhar de forma mais precisa esses dois contextos. Continuando. Aqui então você tem os exemplos de principais demonstrativos. Você tem aqui, primeiramente, o contexto do próximo e o contexto do longe, e igualmente você tem, a priori, o advérbio para cada um destes contextos sendo mostrado. Então, para o contexto do próximo, usamos here, quando estamos falando de advérbios, ou seja, aqui, e quando estamos falando de algo longe, utilizamos there. Here e there. Tudo bem? E é realmente importante nós termos a compreensão que quando nós estamos falando dessas expressões, mais uma vez, elas não são em si os demonstrativos, mas somente os advérbios. Agora, os demonstrativos são this, that, these and those. E muita atenção com a pronúncia. Você, quando tem o TH, tem a dinâmica de ou seja, a sua língua entre os dentes com você jogando o ar para fora para fazer o som. Então não é these, é this. Não é that, mas that. É óbvio que no caso de sílabas mais abertas como that, você também pode escutar pessoas falando that e é perfeitamente compreensível. Mas ainda assim, a melhor pronúncia possível é com o TH, th, ou seja, this, that, these e those. Tudo bem? Então, quando estamos falando de coisas próximas, temos o this, e quando estamos falando de coisas distantes, temos o that, quando estamos nos referindo a coisas individuais, ou seja, o que está no singular. E, igualmente, quando estamos nos referindo a elementos incontáveis, que, portanto, não podem ser expressados no plural. Então, por exemplo, se você tem água, ou seja, water, tecnicamente, a água não é contável. É óbvio que se você colocá-la num objeto, como por exemplo, em um bottle, uma garrafa, aí você vai poder, a partir deste ponto, contar as garrafas com água dentro, não diretamente a água. Agora, se você se refere a simplesmente água, é incontável, como qualquer outro líquido. E, portanto, se você quer falar esta água, você diria this water, não é? E assim, sucessivamente, quando você se refere a elementos que não são contáveis, utilizando-se de demonstrativos. Tudo bem? E quando nós estamos falando do plural, quando é próximo, utilizamos o these, e quando é distante, longe, nós utilizamos o those. Não é? Demonstrativos com substantivos contáveis no plural. Aí, naturalmente, these e those são utilizados quando estamos nos referindo a somente coisas contáveis, porque somente coisas contáveis podem ser expressadas no plural. Tudo que não é contável não pode ser expressado no plural. Então, continuemos. Os demonstrativos podem ser colocados antes do substantivo ou do adjetivo relacionado a este substantivo. Então, vejamos essa primeira sentença. That old man stole my purse. Você, então, poderia simplesmente dizer aquele homem roubou a minha bolsa. E diria, então, portanto, that man stole my purse. Mas se você quer ser mais específico, você também pode adicionar um adjetivo caracterizando este substantivo, que no caso é o man. E, portanto, no exemplo que temos aqui, temos o adjetivo old. E aí, caso queiramos utilizar um demonstrativo para nos referirmos a este homem velho, o demonstrativo vem antes do adjetivo, que nessa sentença é o old, se tornando that old man stole my purse. Aqui no outro exemplo, these oranges are delicious,
Realmente você então aqui tem um contexto onde que oranges é o substantivo, não temos nenhum adjetivo na sentença, então também these vai logo antes, se tornando these oranges are delicious. Tudo bem? Continuando, os demonstrativos também podem ser usados sozinhos antes de um número quando o substantivo é subentendido. Então, às vezes, na realidade, quando estamos nos referindo a algo, nós nos referimos à quantidade deste algo. E quando estamos nos referindo a algo através de sua respectiva quantidade, ou ao menos a quantidade que queremos, podemos utilizar o demonstrativo, no caso this, ou that, ou those, para que na realidade possamos nos referir a este objeto sem precisar de repeti-lo e sendo bem específicos sobre o que estamos falando. Então veja os exemplos. I will take this one, please. Este this one tem o mesmo significado de, por exemplo, this product, please. A pessoa que você está falando, ela já subentende que você está se referindo a product, produto, porque, por exemplo, o movimento da sua mão está indicando ali, você está apontando para o produto individual e, portanto, você utiliza o simplesmente this one para se referir a product. Saiba que quando então o product ou qualquer outro substantivo é subentendido no contexto que você se encontra, você pode utilizar um número como 1, 2, 3, 4 e ter o demonstrativo também sendo utilizado antes deste número. Igualmente temos aqui esse outro exemplo de sentença. I have to talk to these two. I have to talk to these two people. Então, às vezes, você então já tem a pessoa compreendendo que você está se referindo a duas pessoas em particular. E, portanto, você simplesmente pode dizer I have to talk to these two. Ou seja, two people. A pessoa já infere que você está se referindo a pessoas. E o demonstrativo, neste caso, these, vem antes do to. Tudo bem? Continuando. Os demonstrativos podem ser usados sozinhos quando o substantivo que eles se referem é subentendido. Então, como você pode ver aqui, temos those aren't yours ou those shoes aren't yours. Então, essa dinâmica aqui, ela é bem próxima daquela dinâmica que utilizamos números. A diferença é que, ao invés de utilizarmos números, simplesmente utilizamos o demonstrativo para que ele também represente o objeto ou a pessoa que estamos nos referindo. Então, voltando aqui na sentença those aren't yours, se a pessoa já subentende, ela já compreende que você está se referindo a sapatos, isso substituiria those shoes aren't yours. Mas, mais uma vez, e é muito importante compreendermos, o contexto define isto. Nada mais, nada menos do que o contexto. E, quando estamos falando de línguas, contexto é rei. Não existe algo que suplanta o contexto. Primeiro o contexto, depois as regras gramaticais. Não o contrário. Ao falarmos sobre eventos, os demonstrativos usados para nos referirmos a coisas próximas são frequentemente usados para falarmos no presente, enquanto que os demonstrativos usados para nos referirmos a coisas distantes se referem ao passado. E, de certa forma, é aí que entra aquela questão que foi dita no começo da aula, ou seja, a distância ela pode ser física ou ela pode ser psicológica, ela pode ser física ou pode ser abstrata. Quando estamos falando de passado e futuro ou presente, essas são questões mais abstratas, elas não são distâncias literalmente físicas, não é? Agora, podemos representar essa distância agora de tempo, ou seja, algo mais abstrato, através da utilização dos demonstrativos. Utilizamos o this ou that para nos referirmos a coisas que estão mais próximas, por exemplo. Então, voltando aqui ao exemplo. This situation is quite unstable. Essa situação é bastante, aliás, instável. Então, essa situação é bastante instável. Utilizamos, então, o demonstrativo this para nos referirmos à situation, que, neste contexto, é algo mais presente. Agora, that event made me realize how important my family is to me. Então, somente uma correção, eu falei this e that para nos referirmos a coisas presentes, mas não, desculpe, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo a gente comete erros. This para nos referirmos a coisas que estão presentes e that para nos referirmos a coisas que estão no passado. Por quê? Como vimos, that é utilizado para se referir a coisas que estão distantes. E neste sentido figurado que estamos aqui expressando, estamos nos referindo a coisas distantes. E voltando, portanto, ao exemplo, temos aqui o that. That event made me realize how important my family is
to me. Tendo-se em vista, estamos totalmente aqui finalizados. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e bons estudos.